Com gravação iniciada, vamos dar andamento. Então, o bem singular são aqueles que são considerados em sua individualidade, apresentados por uma unidade autônoma, e por isso distinta de quaisquer outros. Além disso, como em outros momentos, aqui o legislador brasileiro se preocupou em conceituar bem, conceituar aprofundadamente o que seria esse bem singular, não apenas tendo uma redação ampla, uma redação aberta sobre esse instituto, como em outros momentos do Código. Preocupou-se demais com os bens, com a disciplina dos bens, em aprofundar a disciplina dos bens. Então vejamos o artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Como assim? Um carro. O carro ele é composto por várias peças. E sem alguma daquelas peças, o carro pode não funcionar. Só que o carro ele é considerado um bem singular, não é considerado um conjunto de peças, porque ele é vendido individualmente. Ele é vendido com todas as peças juntas. E aquelas peças só existem porque elas são peças de um veículo. Então, o carro, mesmo sendo um conjunto de peças, é considerado um bem singular. E é assim com tudo, porque se você analisar uma camisa, a camisa tem botões, a camisa tem algodão, a camisa tem, às vezes, elastano. A camisa, dependendo da camisa, ela tem outros itens ainda. E aí, acabaríamos por considerar que nenhum bem é um bem singular. Mas, enfim, o bem singular, pense no momento de venda daquele bem. Ele é vendido individualmente? Ele é adquirido individualmente? Sim. Então, pode ser considerado um bem singular, mesmo que ele seja composto por outros vários itens. Deixa eu só mexer aqui, com licença. Há duas formas da gente encarar ou subdividir esses bens singulares. Esses bens singulares eles podem ser bens simples ou bens compostos. Os bens simples eles têm componentes ligados entre si de forma naturalmente. Um animal, uma árvore. Quando você adquire um animal, você adquire um bem singular simples. É óbvio que ele tem vários órgãos. A árvore é a mesma coisa, mas é um bem simples, considerado individualmente. E podem ser bens singulares compostos, que seriam partes unidas por força da atividade humana. Eu sei que essa parte é muito, muito decoreba, e isso torna um pouco chata, porque bens compostos te confunde. Você comparar bens compostos com bens singulares. Mas pense nisso que eu te falei. O que revela a característica é o interesse envolvido. Ele é composto por várias peças. Então, um veículo, um eletrodoméstico, um relógio, uma televisão, um videogame, um computador. Há várias peças, mas você o adquire sozinho, individualmente considerado, após unidas todas as peças. Tá bom? E o que são os bens coletivos? São a união de vários bens singulares, ou de várias coisas singulares, e formam conjuntos. Os livros de uma biblioteca, e muito interessante, os pares de um sapato. Uma coleção de carros. Então, carros, eles podem ser vendidos individualmente, podem ser singulares, ou eles podem fazer parte de um conjunto, de uma coletividade. Você pode transacionar, por exemplo, uma biblioteca. Olha, estou vendendo minha biblioteca. Eu quero comprar um livro só. Não, eu estou vendendo a biblioteca. Não vendo livros singularmente considerados. Então, são bens coletivos. Eles são conjuntos de bens singulares. São conjuntos de bens singulares. Se você quiser, se você tiver um interesse, você pode retirar daquela biblioteca um livro, e ele deixa de fazer parte de uma coletividade, passa a ser novamente só um bem singularmente considerado. Depende do seu interesse. Essa é a diferença do bem coletivo para o bem composto. O bem composto, a gente viu aqui, bens compostos, são a união de peças para formar um bem singular, que é vendido individualmente. As páginas de um livro. Então, se você
pensar bem, se você pensar aprofundadamente, não bem, se você pensar aprofundadamente, há muita possibilidade de você alterar a natureza dos seus bens. Você, ora, pode considerá-los como coletivos, se forem parte de uma coleção, você pode considerá-los como um bem singular. Então, um terno. Você considera o terno um bem coletivo? Talvez, porque tem calça, terno completo, calça, colete, blazer, e ainda vai com a camisa e a gravata. Mas esses bens podem ser vendidos singularmente, se você quiser. E o que interessa realmente é a destinação que você dá a ele, para fazer essa distinção. Quais espécies de bens coletivos nós temos? Nós temos universalidades de fato e universalidades de direito. O que seria uma universalidade de fato? Vamos entender melhor. Universalidade de fato, para o professor Orlando Gomes, é o conjunto de coisas singulares, é o conjunto de coisas singulares simples ou compostas, agrupadas pela vontade da pessoa, tendo destinação comum, como um rebanho ou uma biblioteca. Então, imagine um rebanho de gado. Você pode vender o gado em conjunto ou vender o gado individualmente. Então, pode ser singular ou pode ser coletivo. É o seu interesse. E é o que está previsto também no artigo 90 da legislação. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto, veja bem, podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Então, esses bens que formam a universalidade, um rebanho ou uma biblioteca, eles podem ser destacados e ser considerados singulares. Podem ser destacados e ser considerados singulares, como eu já falei para vocês. Qual que é a diferença da universalidade ou dos bens coletivos para os bens singulares compostos? Eles são bens autônomos tomados conjuntamente. Os bens singulares compostos, eles só existem porque há componentes, há órgãos, há instrumentos dentro deles. Mas dificilmente você vende esses instrumentos separadamente. Já nos bens compostos, os bens singulares compostos, eles fazem parte, muitas vezes, dos bens coletivos. Então, um conjunto de computadores, um conjunto de livros, um conjunto de relógios, uma coleção. Eu estou vendendo minha coleção de carros antigos, minha coleção de relógios. Ah, você pode vender individualmente? Não, só em conjunto. Então, você está vendendo uma coleção. Uma coleção é uma universalidade de fato, é uma pluralidade de bens singulares, mesmo que sejam bens singulares compostos. Eu sei que isso é muito decoreba. Eu sei, tá? Mas é decoreba para mim, é decoreba para qualquer um que já estudou direito. Eu sei que vocês têm que passar por isso também, porque o direito demanda uma boa memorização. Professor, como é que eu faço para lembrar? Repetição. Você vai ter que voltar e ler, voltar e ler, voltar e ler, voltar e fazer exercício, voltar e fazer exercício. Essa é a realidade, sinto muito. Quer mamata? Vai fazer engenharia. E a universalidade de direito? É o complexo de direitos e obrigações a que a ordem jurídica atribui um caráter unitário. O Orlando Gomes, ele é um doutrinador mais antigo, né? Então ele fala aqui do dote ou da herança. Hoje não se fala mais em dote, é um absurdo, mas sim em herança. A herança é um conjunto de direitos e obrigações, como vocês verão lá no direito das sucessões. E só é uma universalidade porque o direito quer que seja uma universalidade, porque tem vários bens singulares ali. Então a herança, assim que a pessoa morre, abre-se a sucessão. E abre-se a sucessão, e a sucessão é da herança como um todo, uma universalidade de direito. É exatamente porque é uma universalidade de direito que existe o que nós chamamos de partilha. O que é a partilha? É analisar os débitos, os créditos, e a partir disso partilhar, dividir entre os sucessores. E se não fosse uma universalidade de direito, não ia precisar de partilha, ia transmitir de uma vez. Então, pensem na herança.
Por que é partilha? Porque quando acontece a morte, abre-se a sucessão automaticamente e abre-se a sucessão do todo. Todos têm direito a tudo, por enquanto. Depois é que vai se fazer a partilha. Por isso que existe esse nome, partilha, que você vai partilhar o todo. Então, a herança é o grande exemplo da universalidade de direito. De acordo com o artigo 91 do Código Civil, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Dotadas de valor econômico. Aqui é uma parte muito importante, tá? Os bens reciprocamente considerados. Então, um bem considerado em relação ao outro bem. E nós temos bens principais e acessórios, mas essa parte é fácil. Ela tem uma regra geral. O bem principal é aquele que existe autonomamente. E o bem acessório é o que existe em função do bem principal. Eu faço uma pergunta para vocês. Para que existe volante? O volante existe para que a gente possa conduzir um veículo. Então, quem que é o bem principal? É o carro. Qual que é o bem acessório? O veículo. Para que existe o carregador do computador? Para carregar o computador. Ele tem utilidade em si? Não. Ele não tem utilidade sozinho. Cada computador tem o seu carregador. Então, o principal é o computador e o acessório é o carregador. Da mesma forma, carregador de celular, rádio para o veículo, um fone de ouvido, ele pode ter utilização? Pode, depende, né? Tem fone de ouvido para celular, tem fone de ouvido para o computador e tem aqueles fones de ouvido que já tem um cartão de memória dentro dele, que você utiliza o fone sem precisar de qualquer outro bem. Então, pode ser um bem principal, pode ser um bem acessório. Mas, normalmente, é fácil de distinguir qual é o principal e qual é o acessório. O principal, ele existe independentemente do acessório. E o acessório, ele só existe para facilitar ou para, digamos, complementar a utilização do principal. Para complementar a utilização do principal. Existe uma regra geral aqui, de um princípio geral. Esse é fácil de gravar e vocês têm que gravar. É o princípio da gravitação jurídica. Esse é muito importante. O que significa, qual o sentido do princípio da gravitação jurídica? De acordo com este princípio, todos os bens acessórios, o bem acessório segue o bem principal. O bem acessório segue o bem principal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso vender um veículo e retirar do veículo os bancos. Eu não posso vender um veículo, a não ser que eu esclareça muito bem isso no contrato, muito bem. Eu não posso vender um veículo e retirar o volante. Eu posso vender um veículo e retirar os vidros do veículo. Por quê? Porque tudo isso é bem acessório de um bem principal. E essa regra da gravitação jurídica estava prevista no antigo Código Civil, lá no artigo 59 do antigo Código de 16. Hoje não há uma reprodução dessa regra no Código Civil de 2002, mas se mantém a lógica deste princípio da gravitação jurídica. O que previa o artigo 59? Previa que, salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal. A coisa acessória segue a principal. Então, se eu vendo um veículo, eu quero receber o veículo. A pessoa que comprou provavelmente quer receber o veículo com o rádio, com o volante, com os bancos, com o ar-condicionado, com tudo aquilo que ele imagina que componha o veículo, que é o bem principal. Alguém está pedindo para entrar? Só um minuto. Juliano. Continuando. Quais são as espécies de bens acessórios? Primeiro, os frutos. Esses frutos, o que é fruto? Pode imaginar uma fruta em si. Pode imaginar uma fruta em si. Tá? Então, os frutos são utilidades que a coisa juridicamente produz sem desfalque de sua substância. Esse trecho é muito importante, porque os frutos são produzidos pela coisa principal e quando eu retiro o fruto, a coisa principal se mantém intacta. Então, quando eu retiro o fruto de uma árvore, a árvore se mantém.
A árvore não perdeu o seu conteúdo e ela, inclusive, vai me dar novos frutos. Porque, normalmente, há uma periodicidade nesses frutos, né? Eles são percebidos, como na linguagem jurídica, eles são percebidos, são recebidos periodicamente, quase que com uma data marcada. Então, nós temos plantações, as mais variadas aqui no Brasil. E os frutos dessas plantações, quando você retira os frutos dessas plantações, você utiliza, você os vende, mas você não destrói a plantação vai dar novos frutos na próxima, daqui 1 ano, daqui 6 meses, depende da estação, né, desses frutos. E como que a gente pode classificá-los? Os frutos que são bens acessórios, a gente está aprofundando. Então a gente viu aqui bens principais e bens acessórios. Percebam o sentido. Ó, principal, é muito difícil escrever aqui, viu? E acessório. São diferentes. Esse aqui sempre acompanha o principal, né? Então, o acessório sempre acompanha o principal. E esses acessórios, a gente está aprofundando a análise deles. A gente tem os frutos. Depois nós vamos ver outros tipos. Vou fazer o seguinte, ó. A gente tem os frutos. E depois a gente vai ter outros tipos de bens acessórios. Dentro dos frutos, a gente tem frutos quanto à natureza. Ó, a gente tem frutos naturais, industriais e civis. Então percebam que a gente está fazendo um aprofundamento da análise, tá bom? A gente ainda está dentro dos frutos que são acessórios. O acessório segue o principal. Vamos lá, beleza. Eu imagino uma fazenda. Vendi uma fazenda. Ok, nessa fazenda tinha uma plantação. A plantação, ela é acessória à fazenda. Ok, beleza. Ela é uma parte da fazenda, é uma acessória. Ela acompanha o principal. E essa plantação, produz frutos naturais. Então a gente está aqui, ó. Comprei a fazenda, tem uma plantação, essa plantação dá frutos naturais. Quais são esses frutos naturais? São aqueles gerados pelo bem principal, em decorrência de sua própria força orgânica. Exemplo, filhotes de animais ou frutas. Então não precisa nem ser uma plantação, pode ser um rebanho. E nesse rebanho, eu vou retirar, nesse rebanho teremos algumas vacas lá, grávida, prenha, e aí teremos alguns filhotinhos, alguns bezerrinhos. Então isso tudo é considerado no momento de aquisição daquela fazenda como um todo. Além dos frutos naturais, eu tenho frutos industriais. São aqueles gerados pelo bem principal em decorrência de atividade humana. Exemplo, uma máquina de sorvete gera um sorvete. Uma máquina de macarrão produz macarrão. São frutos daquela máquina, mas depende da atividade humana. Além disso, temos os frutos civis, que são rendimentos. O maior exemplo são juros e aluguéis. Não são coisas, são acréscimos patrimoniais, mas acréscimos de renda. Então, frutos civis são rendimentos, e quando fala rendimento, é renda. É juro, é aluguel, é resultado de um investimento em carteira, né? Acho que fica bem fácil de diferenciar. Quando é industrial, é uma nova coisa, um novo produto. Quando eu tenho civis, frutos civis, eu tenho renda. Qual que é a diferença dele? Bom, isso aqui é líquido, isso aqui é dinheiro. Industrial, eu tenho que vender para ganhar dinheiro. O sorvete, com 50 mil sorvetes, eu não compro um carro, mas com 50 mil reais eu compro um carro. Essa é a diferença. Um carro bom, né? O carro não está tudo tão caro, gente. Pelo amor de Deus. Um dia eu fui olhar um carro, eu prefiro ficar a pé, me manter magrinho. Tô longe de ser magrinho, né? Mas enfim, manter a saúde. Quanto ao Estado, os frutos podem ser pendentes, são aqueles que ainda estão ligados ao bem principal,
não foram destacados. É fácil de imaginar um fruto natural, uma árvore que tem frutos pendentes, é uma macieira que tem uma maçã, né? A Rose, que morou na Europa, olha que beleza, a Rose andava lá nas macieiras, perto ali da parte central da Europa, né? Namorando, lindo. Aqui nós temos outros exemplos também, tem as videiras que dão uvas, pera, por aí em diante, né? Colhidos ou percebidos, os já destacados do bem principal, mas ainda existente. Um fruto colhido ou percebido. Imagine uma cesta de maçãs. As maçãs ainda estão ali, naquela cesta. Você já destacou ele da árvore, da macieira. Aí eles ainda existem, não foram consumidos, não foram vendidos. Para pensar numa fruta mais brasileira, mais tropical. A banana, a manga, manga que é excelente. Manga é bom demais. Percipiendos são aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Você deveria ter colhido aqueles frutos, mas não colheu, e eles podem se perder, percipiendos. São frutos que agora terão pouca utilidade. Estantes são os que foram destacados, ou seja, você já retirou, estão em estoque e armazenados para a venda. Estante, imagina um estante mesmo, imagina um armazém. A diferença de um fruto. Imagina um processo bem arcaico, porque essa teoria dos bens ela é muito antiga. Ela vem do direito romano. Então, imagina o bem colhido, a maçã. Você está lá na fazenda, colhendo as maçãzinhas, está colocando elas no cesto. Eles já estão colhidos. No momento que você tirou da árvore, ele está colhido. Ele já está estante? Não. Quando que ele vai estar estante? Imagina um armazém do fazendeiro, do pequeno produtor. Ele tem um armazenzinho na frente da fazenda para a estrada. Quando ele expõe, quando eles estão exatamente armazenados, quando eles estão em destaque ali para venda, eles estão guardados para vender, já foi inclusive anunciado o valor de sua venda, eles estão aonde? Muitas vezes em uma estante. E esses são os frutos estantes. Aqueles que estão armazenados para venda. Estante. Imagina estante mesmo. Vocês nunca ouviram essa expressão? Imagina que já na estante do quarto. É aquilo que está ali para ser vendido, para ser adquirido por outro, um terceiro. E consumidos aqueles que não mais existem. Então ele estava pendente, porque ainda não estava pronto para ser destacado. Você destacou, então ele passa a ser colhido. Imagine aqui uma espécie de linha do tempo, né? Dos frutos. Pendente, foi colhido. Ou, se ele não foi colhido, ele pode ter se perdido. Foi o percipiendo. Você deixou de colher, passou do momento e agora o seu perdeu. Mas uma vez que ele foi colhido, você pode estocá-lo, você pode colocá-lo à disposição para venda, e quando ele é vendido, fala-se que ele já está consumido. Claro, pessoal, vou ser muito honesto com vocês. Desde que eu iniciei, não tenho tanto tempo assim de advocacia, são 10 anos, mas desde que eu iniciei meu trabalho, dificilmente ouvi qualquer discussão sobre natureza de bens. Não é essa discussão. O que vai ter é muita discussão sobre natureza móvel ou imóvel de certos bens. O que mais? Fungível ou infungível. E também se bens públicos, como nós veremos também, dá muita dor de cabeça, e bens de família. Acho que são aquelas caracterizações que dão maior problema, maior pano para manga, maior discussão. Bem de família dá bastante, né? Bem de família a gente trabalha muito. Mas essa aqui, se é pendente, se é colhido, percebido, consumido, confesso que eu nunca encarei um processo em que haja esse tipo de discussão. Mas é importante caracterizar? Sim, principalmente para aqueles que trabalham com lavouras. Importância dessa caracterização. Vejam o artigo 1214 do Código Civil. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, ela quem? A boa-fé. Lembre-se, sempre ajam de boa-fé. Aquele que age de boa-fé para o Código Civil sempre é protegido. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. O que são frutos percebidos, então? Então, enquanto você estiver de boa-fé, você tem direito aos frutos colhidos. O que é estar de boa-fé na posse? É você ter o direito
de produzir e de estar na posse de certo bem imóvel, inclusive dando destinação, função social àquele bem. Uma vez que cessou, por exemplo, o seu contrato sobre aquele bem, ou a posse sobre aquele bem, porque contrato de locação, às vezes você considera que não é posse, é mera detenção. Mas vamos supor que você considerasse uma terra devoluta e você entrou naquela terra, passou a produzir e estava de boa fé, você achou que a terra não era de ninguém. Quando você descobre que a terra é de alguém e se mantém ali, fala-se que acabou a sua boa fé. Então você não vai ter mais direito àqueles bens, porque você tem direito àqueles bens enquanto de boa fé. Nossa, Rodrigo, está complicado. Não se preocupe, é só para mostrar que essa caracterização entre percebidos, colhidos, estantes, consumidos, vai ter muita relevância quando vocês estudarem direitos reais, direito de propriedade, direito de posse, o domínio, uso capião, isso tudo vai ser importante lá na frente. Então saibam que, para quem trabalha com direito agrário ou direito rural, essa parte, essa divisão tem muita relevância. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Como produção e custeio são anteriores, imagine que você investiu naquela terra enquanto estava na posse de boa-fé. Então você tem direito a eles. Mas, cessando a boa-fé, veja bem, você tem que restituir todos os frutos pendentes. Os frutos já não são seus. Você já sabe que você não tem direito à posse daquele imóvel. Então, não colha os frutos. Os frutos não são seus. Você vai ter só direito à indenização com a produção daqueles frutos, porque provavelmente quando você produzir, os frutos só existem por causa do seu trabalho. Então, também seria uma forma de enriquecimento sem causa do outro, se você não recebesse essa indenização. Foi claro até aqui, pessoal? Tudo claro? Perfeito? Alguma dúvida? Não? Ninguém quer conversar sobre isso? Tem muita gente entrando e saindo o tempo todo. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aqui na sala? Gabriel, Rayane, Rosemary, Elaine? Tranquilo, professor. Estou escutando tranquilamente. Então tá bom. Eu acho que os colegas, as colegas devem estar com problemas de conexão, né? Porque para mim tá perfeito. Então, continuando. Alguma dúvida até aqui, Gabriel? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Vamos continuando. 1216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Então aqui, ó, aquele que está de má-fé, aquele que age de má-fé, que ainda está na posse do imóvel rural, vamos supor, sabendo que outra pessoa é proprietária, mas fingindo que não sabe, ele sempre vai ser prejudicado pelo direito, ou ele sempre vai ser punido pelo direito civil. Então, o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. O que quer dizer responde? Que ele é responsável, que ele tem que indenizar o verdadeiro proprietário do imóvel, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito às despesas da produção e custeio. Então, mesmo de má-fé, ele vai ter direito à produção, às despesas da produção e do custeio, uma espécie de indenização pelo investimento. Porque quem vai ter direito aos frutos colhidos e percebidos é o proprietário, porque esse possuidor estava de má-fé, mas não indenizar esse possuidor os custos de produção seria enriquecimento sem causa do proprietário, tá bom? Porque foram as atividades desse possuidor que, mesmo de má-fé, permitiram que existissem os frutos. Quais são as características dos frutos? Os frutos são periódicos, então, uma galinha bota ovos periodicamente, uma vaca dá leite periodicamente, um boi, né, um touro reprodutor, tem filhos periodicamente, faz novos tourinhos periodicamente. O fato desse touro se reproduzir não altera a sua substância, ele continua sendo um touro. O fato de você retirar uma manga da árvore mangueira não faz com que a mangueira deixe de existir. E esses frutos, eles são separáveis. Então, muitas vezes, um touro, vende-se do touro o sêmen do touro, desse touro reprodutor. Obviamente que ele é separável do touro.
Você vende os ovos ou o leite separadamente, os ovos da galinha e o leite da vaca. Então, é separável. E ao separar os frutos da coisa principal, não há uma deterioração do principal. Isso aqui é muito importante. Inalterabilidade da substância da coisa principal. Por outro lado, como eu expliquei para vocês, vamos voltar aqui, ó. A gente tinha visto bens. Vamos lá, os bens. Nossa Senhora. Bens. Aí, bens reciprocamente considerados. Temos os principais e os acessórios. Dentro dos acessórios, a gente viu os frutos. Esses frutos também, vimos que eles se subdividem. Frutos naturais, frutos civis e frutos industriais. Então, em 3. E dentro dos acessórios agora, a gente está nos produtos. Façam esse esqueminha aí que fica mais fácil para a memorização. Claro que o meu ficou muito feio, porque eu estou tendo que fazer com o mouse isso aqui, né? Não estou com a caneta. Não tem caneta, não tem tanta tecnologia à minha disposição. Senão poderia ficar, se bobear, até mais feio, porque minha letra também não é das melhores, não. Mas se a gente tivesse um quadro, poderia ficar um pouco melhor. O que são esses produtos? Produtos são utilidades que a coisa principal produz, cuja percepção ou extração diminui a sua substância. Então, é um bem acessório que está vinculado ao principal, assim como os frutos. A gente só fez essa divisão ali didática, mas quem produz é o principal. A coisa principal produz, cuja percepção e extração diminui a sua substância. Isso é muito relevante aqui para diferenciar frutos e produtos. Nos produtos, há uma diminuição na substância, você não consegue renovar. Mineral é renovável? Não. Se você extrai, vamos supor, essas cidades de Minas Gerais são ricas em minério. Nós extraímos o minério de ferro lá de Barão de Cocais, onde eu morei. Tem como produzir novo minério de ferro? Não. Tem como produzir novas jazidas de ouro? Não. Tem como produzir petróleo? Professor, na verdade tem. Como? São formações que levam bilhões de anos. Então vamos aguardar bilhões de anos para nova produção, né? Não. Pensando na vida humana, eles são não renováveis. São recursos não renováveis. Então, a madeira de uma árvore, quando você retira a madeira é um produto. Por quê? A árvore deixa de existir. Você destrói a árvore para produzir a madeira. E se é assim, não podemos falar que a madeira é um fruto, mas sim que a madeira é um produto. Essa é a diferença de produto para fruto. É importante essa diferenciação? Muito importante. Veja o artigo 1232 do Código Civil. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem. Então, os frutos e mais produtos da coisa pertencem ao proprietário. Proprietário do quê? Proprietário da coisa principal. Proprietário da coisa principal. Em relação a minério e petróleo, a gente tem regras específicas no Brasil, vocês vão aprender isso no direito econômico. Talvez eu dê aula de direito econômico para vocês, a gente pode até retomar essa tratativa, né? Porque há a previsão de que o proprietário quem vai ser proprietário vai ser a União. Só que é um monopólio. Só que esse monopólio é relativizado, pode permitir que um particular explore e fique com a propriedade dessa extração. Mas o que é a coisa em si, pensando em petróleo e minério? A coisa é a jazida. A gasolina deriva do petróleo, que faz parte da jazida. O minério também faz parte da jazida, que é o conjunto. E a extração do minério, o produto final, é que vai ser propriedade daquele particular que vai extrair, que vai contratar pessoas, que vai investir em tecnologia, etc. Mas a regra é a coisa, sendo o produto
uma coisa acessória, um bem acessório, ele vai seguir o principal. O proprietário do principal vai ter direito ao acessório. O proprietário do rebanho original, ele é que tem direito aos bezerrinhos. Você é um fazendeiro, tem um rebanho. Ah, tenho 10 cabeças de gado, tenho um touro e 9 vacas. Uso o touro para reprodução. Os bezerros são meus, é óbvio. Né? A coisa acessória segue a principal, o dono da principal, normalmente, é dono da acessória. Claro que você pode doar esses bezerros, você pode vender o bezerro. Cachorrinhos, eu tenho uma cachorrinha fêmea, alguém tem um cachorrinho macho, a gente faz um acordo, vamos cruzar, e você fica com direito a 3 cachorros, 3 filhotinhos, eu tenho direito a 4, se a ninhada for de 7. A gente faz esse percentual, porque eu sou proprietário da fêmea, e a fêmea que vai ficar grávida, que pode ter complicações de saúde, etc. Que vai dar à luz, que vai correr o risco. E a gente pode fazer esse tipo de acordo, mas se é a minha cachorrinha, vamos supor, vai passear na rua, cruza, e eu nem sei com quem, e volta e está grávida. Quem que é o proprietário dos filhotes? Eu, porque eu sou o dono principal, que é a mãe deles. Então, o possuidor que vem extrair produtos em propriedade alheia, continuando a diferenciação, sem autorização do proprietário, ainda que de boa fé, deverá restituir os produtos extraídos. Se você retirar produtos de coisa alheia, você tem que restituir, mesmo de boa fé. Por quê? Por que isso é diferente dos frutos? Porque aqui nos produtos, você deteriora a coisa alheia. Então, eu retiro madeira da fazenda do meu vizinho, sem saber que a fazenda era dele, para mim ainda era meu território. Bom, quando eu retirei da fazenda dele, agora ele não tem mais a árvore. Se eu tivesse retirado o fruto, era uma coisa, porque ele vai ter esses frutos novamente, passado algum período. Mas a madeira não, ele perdeu a árvore. Então eu tenho que restituir, mesmo se de boa fé. Mesmo de boa fé, eu tenho que indenizá-lo se depois ficar comprovado que aquele território não era meu, era dele. Então, é muito interessante vocês perceberem essa distinção entre frutos e produtos. No produto, há a diminuição do todo. Exemplo, a madeira. Exemplo de frutos, a própria fruta. Foi claro? Entenderam essa distinção entre produtos e frutos? Sim. Só o Gabriel está assistindo a aula? Tô achando que sim, né? Ninguém responde. Não. Vocês entenderam ou não? Alguma dúvida? Não. Não? Sim. Sim, qual? Eu estou tentando desenvolver um raciocínio para me entender esses objetos do direito com relação aos bens. Estou tentando, igual quando você estuda literatura, objeto do direito, objeto do substantivo, abstrato. Estou tentando fazer uma correlação para me orientar aí. Tá bem? É difícil a matéria, professor. Essa matéria, Rose, ela demanda muita memorização mesmo. Sim. Como eu te falei, tem diferenciações que são mais relevantes. Móveis e imóveis, universalidade, você tem que pensar em exemplos para conseguir fazer essa diferenciação. E você tem que saber que o interesse do proprietário, muitas vezes, é que vai definir a caracterização daqueles bens. Se é coletivo, se é singular, se é acessório ou se é principal. Então, é o interesse da parte, o interesse do sujeito que vai definir. Você tem que fazer as distinções. Depois você vai perceber, veja bem, ó, presta atenção no slide, Rose, olha aqui. Esse aqui é o item C. A gente estava antes no item B e antes disso no item A. Por quê? Olha só, eu estou falando, o A é o fruto. A.1 é conceito. A.2 é classificação dentro do A. A.3 é falar sobre a importância da caracterização dentro do A. A.4 são as características dentro do A. Acabou o A, que são os frutos. B, produtos. Dentro dos produtos, depois dos produtos, nós temos partes integrantes. Tudo isso dentro de espécie de bem acessório. E espécie de bem acessório está dentro
dos bens principais e acessórios dentro dos bens reciprocamente considerados. Fique atento a essa minha classificação aqui, ó. Eu já fiz esse trabalho para você. Sim. Entendeu? Então vai pegando, ó, por que está aqui dentro do 4.2? Então qual que é o 4.1? Vamos voltar, qual que é o 4.1? Várias classificações de bens, bens singulares e coletivos. Aqui, ó. Tá vendo? Eu faço várias classificações para vocês. Fique atento. Os bens considerados entre eles em si mesmos. E 4.1. 4.2 são os bens considerados um em relação ao outro. Então, preste atenção na minha classificação, que eu imagino que você vai conseguir fazer o esquema. Tá bom? Ok. Eu já fiz isso para você não precisa ter esse retrabalho, não. Partes integrantes e pertenças. Como eu sei, eu ainda estou dentro de bens acessórios e bens principais. O que são partes integrantes? Partes integrantes são as partes concretas que entram na unidade que faz a coisa. Embora conserve a sua identidade. Então, a parte integrante, ela faz parte de uma unidade, ela compõe uma coisa singular, um bem singular, mas ela pode ser considerada sozinha. Foi o que eu acabei de falar. Volante, acabei de dar esse exemplo para vocês. Volante e vidro de um veículo. Eu posso comprar um volante? Posso. Eu posso comprar um vidro para um veículo depois que ele foi quebrado? Posso. Posso. Posso comprar uma roda? Posso. Posso comprar um pneu? Posso. Então, ele é parte integrante. Ele é uma individualidade em si, mas ele só existe para compor um outro bem que vai ser considerado singularmente. Um relógio. O relógio tem uma pulseira, mas eu posso comprar e trocar a pulseira de um relógio? Posso, mas ela só existe para dar uma função ao relógio. Isso é ser parte integrante. Qual que é a diferença da parte integrante para a parte componente? As partes integrantes, elas não perdem a sua identidade. A diferença é que essas partes componentes perdem a sua identidade, não existe mais isoladamente considerado quando você faz o outro bem. Exemplo, o algodão. O algodão que é utilizado para fazer a camisa. Então, o algodão é uma parte componente de uma camisa. Você consegue tirar o algodão da camisa? Não consegue mais. Você consegue retirar o alumínio do seu relógio, sei lá, da sua panela? Não. O alumínio foi derretido, se transformou em uma liga metálica, agora você tem uma panela. Você não consegue. Mas você consegue trocar a tampa da panela, que é feita de vidro? Sim, você consegue. Você consegue. Essa é a diferenciação. O cimento que faz parte de uma casa, você consegue retirar o cimento? Não. Uma vez que ele é misturado, utilizado, ele é uma parte componente. Uma janela faz parte de uma casa? Sim. Você consegue retirar e trocar uma janela? Sim, porque ela é uma parte integrante. São pequenas distinções, Rose, que demandam que você as revisite periodicamente, que você analise periodicamente para conseguir gravar. Mas, honestamente, não tenha essa pretensão. Não tenha essa pretensão. Você vai ver muitos conceitos, muitos institutos ao longo do seu curso. Eu seria hipócrita se eu falasse para vocês, tem que gravar isso, não importa. Eu não consigo. Estou aqui, comecei a estudar Direito em 2005 e até hoje eu não gravei. Por que vocês vão gravar do dia para a noite? Não, professor, eu consegui gravar para a prova. Tá, depois de um mês passado a prova, veremos. Então não precisa ter essa pretensão. Foque naqueles que eu vou te dizer que são mais importantes, tá bom? Sim. Então, esse aqui agora, esse você tem que saber. Pertenças. Esse é extremamente importante. Frutos e produtos. É importante, sim. Mas saber o que é uma pertença é muito mais. Saber o que é uma pertença é muito mais. Vejamos o que é pertença. Pertenças são coisas acessórias destinadas... Por que pertença é muito mais? Porque a pertença, ela é enjoada. Porque a pertença, ela te confunde. Porque a pertença cai muito em prova. Porque a pertença, ela
ela tinha uma regulação diferente no Código Civil anterior. Mas vamos ver o que é pertença. De acordo com o professor Orlando Gomes, pertenças são coisas acessórias destinadas a conservar ou facilitar o uso dos bens principais, sem que destes sejam partes integrantes. Então, não é parte integrante do principal. O principal funciona, cumpre sua função social e existe independentemente da pertença. É um bem acessório, que existe para conservação ou facilitação. Então, ele não é um bem fundamental, não é um bem acessório fundamental. Exemplo, ar-condicionado. Ar-condicionado é o que dá maior problema. Porque se a gente aplicasse a ideia de ser um acessório ao ar-condicionado, um simples bem acessório e uma parte componente, ou uma parte integrante do imóvel, o aparelho de ar-condicionado, seguindo aquela regra da gravitação jurídica, aquele princípio geral, ele deveria ficar no imóvel se você vender, por regra geral. Mas ele é uma pertença, ele tem mero sentido de facilitação da moradia, é um luxo. Então ele é uma pertença, diferentemente de uma janela, que é uma parte integrante, porque a janela é fundamental, questão de segurança. O ar-condicionado não. Ele só facilita a sua vida naquele imóvel. Então, esse aparelho de ar-condicionado é uma pertença. Uma máquinas industriais numa fábrica, pertenças. Trator numa fazenda, pertença. É claro que os bens, como objetos do direito, eles vão fazer parte de contratos. Vão poder ser negociados. Você pode negociar o imóvel, incluindo a venda do ar-condicionado. Você pode dar mais valor ao seu imóvel por causa do ar-condicionado. Ou então você pode dar falar assim, ó, quer saber? Vou fazer o seguinte, para fechar essa compra do imóvel, o valor é esse e eu vou fazer melhor. Vou deixar o ar-condicionado para você. Aí o cara, não, beleza, porque senão eu ia ter que instalar, comprar produto, então aceito. Aí eu vou comprar o imóvel. Mas o ar-condicionado não necessariamente ele tem que ficar no imóvel, porque ele não é parte integrante. Parte integrante é a janela, é o chão, é o piso, é uma privada. Isso é parte integrante, na minha opinião. Gesso é parte integrante? Não. Agora está na moda usar laca não sei aonde, fazer na sala você põe uns negócios assim atrás da televisão. Aquilo ali é pertença, pode retirar. Não é parte integrante. Parte integrante, o que mais é pertença? Lustre, o que mais é pertença? Lâmpadas específicas que você utiliza, isso tudo é pertença, você pode retirar. Claro que se for uma lâmpada comum, mesquinharia retirar a lâmpada, mas pode, né? Então é tudo aquilo, são todos esses bens acessórios que eles têm uma conotação de não serem fundamentais para a coisa. Não é nem parte integrante, nem muito menos parte componente. Então, certas máquinas de uma indústria podem ser retiradas quando você adquire uma indústria. Quando você adquire um consultório médico, certas máquinas podem ser mantidas, né? Só certos aparelhos, certo? Ou podem ser retirados, não necessariamente ele vai ficar livre, você comprou o imóvel. O trator numa fazenda. O trator ele é utilizado para facilitar o uso da fazenda. Não necessariamente você precisa do trator. Não necessariamente ele tem que ficar. Você pode negociar, mas ele é considerado uma pertença. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. O uso, o serviço ou aformoseamento de outro. Por que é muito importante a gente diferenciar a pertença? Porque, de acordo com o artigo 94,
do Código Civil, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, essas pertenças, não necessariamente elas compõem um contrato de compra e venda, mas pode estar previsto em uma lei específica, vamos supor, uma lei, que agora tem uma lei específica para compra e venda de imóveis. E aí, essa lei prevê que as pertenças têm que seguir o principal, que é o imóvel em si. Então, houve uma mudança. Manifestação de vontade. Que manifestação de vontade? Os contratos. Então, se o contrato prevê que você tem que vender a pertença junto com o imóvel, você vai vender. Ou das circunstâncias do caso. E aí é para ter bastante abrangência. Então, qual que é a regra em relação às pertenças? Aqui, muita atenção. Isso aqui realmente é muito importante, é muito cobrado. Esse conhecimento é muito cobrado. Pertenças não seguem o princípio da gravitação. Pertenças não seguem o princípio da gravitação. Pensando num veículo, deixa eu fazer pergunta para vocês. Vamos lá. Pensem no veículo. Quero que vocês me deem um exemplo, pensando na compra e venda de um veículo, de uma parte integrante e de uma pertença. Pertence ao motor do veículo. Não. Parte integrante. O motor é parte integrante. Você vende o veículo sem o motor, acabou a utilidade dele. Concorda? Sim. Eu estou confundindo. Troquei. Vamos lá. Ambos são bens acessórios. Elaine, quer falar? Pode falar, Elaine. Pertença, no caso, seria, então, um acessório, por exemplo, um som do carro, um rádio. O rádio, dependendo, pode ser considerado uma pertença, a depender, pode ser considerado uma parte integrante. Vamos supor que seja um rádio que você... Não é o rádio que vem com o veículo, quando você adquiriu. Tem rádio que vem de fábrica. Isso, não o meu é o mesmo caso. vem de fábrica, porque já é preço, né? Comprou o kit multimídia e colocou no veículo. Esse é o exemplo de pertença, que tem aquela telinha para passar o clipe enquanto está tocando a música, que fica tipo um tablet ali para você mexer. Esse kit multimídia, que não veio de fábrica, você instalou. Isso é uma pertença. É um aformoseamento, é uma facilitação, mas é quase como se fosse supérfluo para a utilização do veículo. Já o rádio que vem de fábrica é acessório para mim, é um bem integrante. Entenderam a diferenciação? Eu entendi, professor. Entendeu, Rose? Entendi. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu comprei um apartamento de cobertura, aí eu fiz uma reforma lá em cima, coloquei aqueles vidros bonitos e tal. Aí passou, igual, por exemplo, essa pandemia, né? Eu não tenho mais condições de pagar aquela prestação. Bom, vai ter uma rescisão de contrato. Não, com certeza. não precisa. Não precisa, não. Ainda mais diante de uma situação de pandemia, tem várias normas e várias decisões e também vários pareceres dos principais juristas do Brasil falando que é um momento raríssimo e que demanda uma recomposição entre as partes do contrato de maneira razoável. Aí a minha pergunta é, por exemplo, tudo que eu fiz lá na cobertura, que não fazia parte, falando dentro do tema de pertence e dos bens e os acessórios, eu poderia, por exemplo, retirar tudo? Nós vamos chegar, Rose, eu acho que nós vamos encontrar essa sua resposta no tema de benfeitorias, que são obras. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ok. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. E aí você me diga se eu respondi ou não. Ok. Mas a pertença é aquele... quando você vende um imóvel, você mantém a lâmpada, o sistema elétrico, o sistema de iluminação, mas você retira o lustre. Isso é uma pertença.
Agora, Rose, veja aí, benfeitorias. O que são benfeitorias? Benfeitorias estão ligadas à obra e pertenças são coisas acessórias. Benfeitoria é obra. Benfeitoria é a obra realizada pelo homem na estrutura da coisa principal, com o propósito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Isso aqui um é muito diferente do outro. Isso daqui é muito diferente do outro. Conservação, melhoramento ou embelezamento tem naturezas muito diversas. Então, quando você faz uma obra de instalação de um lustre, a obra é uma benfeitoria. O lustre em si é uma pertença. Você reforma uma pilastra. Se você não reformasse aquela pilastra, teria um dano à estrutura. É uma benfeitoria diferente. E quando você ornamenta um jardim, você cria um jardim no imóvel e faz toda uma ornamentação muito bonita para ele. Também é uma benfeitoria. Quando é obra, é benfeitoria. A coisa, né, o bem móvel em si, destacável, é uma pertença. Vamos entender melhor as benfeitorias, porque isso aqui, junto com as pertenças, são extremamente relevantes. Benfeitoria é muito relevante. Benfeitoria está em todos os contratos de locação e de aquisição de imóveis. Benfeitorias, artigo 96 e seguintes, muito relevantes. Como nós vimos, as benfeitorias elas podem ser muito diferentes entre si. E nós temos 3 espécies de benfeitorias. A primeira que a gente vai analisar é a benfeitoria voluptuária, do artigo 96, parágrafo 1º. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que aumentam o uso habitual do bem, ainda que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Exemplo, a instalação de um lustre, construção de uma fonte, ornamentação do jardim, numa cobertura lá no 2º andar. Eu queria ter uma sensação de natureza, então eu coloquei um gramado sintético, e aí junto desse gramado sintético eu coloquei uma jacuzzi, fiz uma área, já tinha uma área de churrasco, ao invés de uma área de churrasco eu fiz uma cozinha gourmet. Isso é o quê? Benfeitoria voluptuária, porque ela não era necessária e também, por mais que ela seja útil, é claro, né? Mas ela é útil apenas para mero deleite, para transformar mais prazerosa a vida naquele lugar. Mas ela não é útil o suficiente para dizer que sem ela não teria possibilidade de ali viver. Essas benfeitorias que você fez, minha cara Rose, você as consideraria voluptuárias a partir desse primeiro conceito, ou você quer ver os demais para dar o seu veredito? Melhor esperar, hein? Melhor esperar. Melhor esperar? Então vamos lá. Então vamos para as próximas espécies. Primeiro, então, a benfeitoria voluptuária. É a cara da Rose fazer benfeitoria voluptuária. Depois, nós temos benfeitorias úteis. Lá no parágrafo 2º, artigo 96. Vai ser repetitivo, eu sei, mas é para ser mesmo. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Você até consegue justificar sem ser o mero deleite, o luxo. Então, como você justifica essas benfeitorias? Olha, sem essas benfeitorias a gente corria um risco. Essas benfeitorias valorizaram o seu imóvel, mas não é que elas valorizaram porque agora você tem pertenças mais caras no imóvel, porque se transformou em um imóvel de luxo. Porque você melhorou bastante o básico da utilização daquele imóvel, digamos assim. É instalar um portão eletrônico ao invés daqueles portões que você tem que descer do carro para abrir. Abrir uma nova entrada para a garagem também pode ser considerada útil. Facilita bastante o uso do bem. Ou a expansão da garagem. A garagem estava muito apertada e alguns carros, inclusive, não conseguiriam entrar ali. A útil fica no meio do caminho entre a voluptuária e a necessária. Fica no meio do caminho entre a voluptuária e a necessária.
Vamos ver, então, quais são as necessárias. Elas estão previstas no parágrafo 3º. As benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Se você não fizesse aquelas obras, o bem ia se deteriorar. Então, você reforma uma coluna, você repara uma encanação, você chama um bombeiro hidráulico e modifica aquela encanação, você chama um eletricista e também trabalha nos cabos elétricos, na rede elétrica daquele imóvel, porque está tendo muito problema. Você podia correr o risco, inclusive, de ter um incêndio, a depender. Isso tudo é benfeitoria necessária, sem a qual, podemos dizer que são aquelas que sem a qual o bem corre um risco de se ver destruído. Então, aquela que, para facilitar, né, para ser bem mais correto, de acordo com a doutrina, é aquela que possibilita que o imóvel cumpra sua função social. Assim seria, por exemplo, instalar máquinas. Instalar algumas máquinas em uma indústria poderia ser considerada como uma benfeitoria necessária. Eu não sei se é necessário ou se é útil, mas fica como exemplo. Em indústrias, quando você instala a máquina ao invés de deixar ela solta, aí você teve um gasto ao instalar aquela máquina, e quando você instala a máquina, é uma benfeitoria necessária, e veremos a distinção em relação a essas regras da benfeitoria, tá bom? Calma, com calma. E o que seria essa função social da propriedade? Está lá no artigo 5º, no inciso 23 da Constituição, depois vocês deem uma lida. Essas benfeitorias, é interessante que a gente saiba que elas têm uma grande diferença em relação à acessão, que nós vimos na nossa aula anterior. Primeiro, quanto à origem, não se consideram benfeitorias ou melhoramentos acréscimos sobrevidos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Então, as benfeitorias são obras, elas demandam intervenção humana. A acessão, pelo contrário, é um acréscimo no seu patrimônio, no seu imóvel, em razão da natureza. A benfeitoria sempre decorre de ação humana, e a acessão pode resultar da ação humana ou de um fenômeno natural. Muitas vezes é de um fenômeno natural, se for decorrente de ação humana, é quase sempre assim a intenção. Exemplos de acessão: o aluvião, que é o acréscimo contínuo e sucessivo de terra por força natural, e a avulsão, acréscimo de grande porção de terra por força natural violenta, de uma vez. Então, teve uma tromba d'água e teve um grande deslocamento de terra para as margens ali da sua fazenda, que fica nas margens do rio. Isso é avulsão. A aluvião é aquele acréscimo de terra que decorre depois de 25 anos da própria natureza do rio. Ele vai trazendo dejetos, e esses dejetos formam uma nova ilha, digamos ali, muito próximo do seu imóvel. Você pode reclamar a propriedade daquela ilha. Então, isso é aluvião, outro é a avulsão. E a benfeitoria não tem nada a ver com isso. Isso aqui normalmente a gente percebe em imóveis rurais. A benfeitoria é muito comum nos imóveis urbanos, apartamentos, nas salas que você aluga para construir um escritório, e aí você faz várias benfeitorias nesse escritório, porque você faz várias obras. Quanto à criação das benfeitorias, ela é uma transformação de um bem já existente. Então, imagine um andar no imóvel que vocês alugam para construir, para utilizar como escritório de advocacia. Então, o bem já existe, que é esse andar. E você modifica, você elabora, você faz obras, e o bem ainda existe, que é o imóvel. O imóvel em si, ele já existe. Na seção, a criação de um outro bem. Mas o mais importante para a gente é a diferenciação, é a indenização em relação às benfeitorias. Vamos lá. Importância dessa classificação, considerando as benfeitorias entre elas. Para o possuidor de boa-fé, que está previsto lá no artigo 1219 do Código Civil, o legislador brasileiro previu que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização. Veja bem, Rose, indenização das benfeitorias necessárias
e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, vamos fazer a divisão. Indenização. Você tem direito à indenização, ou seja, recebeu o valor pelas benfeitorias necessárias e úteis. Você tem o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias, desde que não ocorra a destruição do bem e que o proprietário não prefira indenizá-lo, não prefira indenizá-lo. Você tem o direito de retenção, ou seja, de manter-se na posse pelas benfeitorias necessárias e úteis até o recebimento do valor. Então vamos lá, Rose. Você fez que tipo de obra? Eu fiz a obra necessária, porque na cobertura o piso foi mal instalado. E nas paredes externas da cobertura estava entrando água, infiltrando no gesso do andar de baixo. Uhum. Então, eu tive que rapidamente fazer um plano, então eu fiz essa cobertura de vidro voluptuosa, que eu acho. E também, aí eu fui lá, fiz um fogão a lenha, que eu Aí é gosto. voluptuária, né? Isso, voluptuária, aí eu gosto de um fogão. Voluptuosa é outra coisa. Voluptuária, eu fiz um fogão a lenha, com churrasqueira, etc. Bacana. Mas o necessário mesmo foi impedir essa infiltração nos andares de baixo. E aí, de acordo com o 1219, você tem direito em relação a esses necessários, porque normalmente o necessário ou o útil, e por que você tem direito à indenização a eles? Porque você não consegue retirá-los, exatamente por ser necessário e útil. Sim. Porque se é necessário e você retira ou desfaz, o bem vai se deteriorar. Concorda? Sim. Então, a única maneira é receber indenização por eles. Então, você vai receber indenização pelos necessários e úteis. Quanto às voluptuárias, você tem direito a retirá-las. Você pode retirar essas benfeitorias voluptuárias. O problema é, tem como você retirar essas voluptuárias, se for uma churrasqueira, se for um fogão a lenha, você não consegue. E o proprietário pode ou deve indenizar, já que você não consegue retirar. Pela lei, pelo artigo 1219. O problema é, pode analisar o seu contrato. No seu contrato, vai falar que você não tem direito à indenização às benfeitorias voluptuárias e também vai falar que você desiste do direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Pode olhar o seu contrato. Sim. Toda vez que eu vou alugar um imóvel lá para a nossa empresa e tem essa discussão de benfeitorias, eu sou muito claro, eu falo, eu vou seguir o que está na norma. Eu quero direito à indenização pelas necessárias e úteis e quero direito a levantar as voluptuárias. E isso demanda discussão demais. Fica 6 meses, eu não quero saber. Vai ficar 6 meses discutindo, mas eu vou insistir. E às vezes eu abro mão das voluptuárias, mas da indenização pelas necessárias e úteis, eu nunca abro mão. Provavelmente no seu contrato vai estar previsto que você não tem direito à indenização pelas necessárias e úteis. E o que é possível? É possível você questionar essa limitação em juízo, porque no fundo é um enriquecimento sem causa da outra parte. Concorda? Concordo. Então, você pode, se você realmente tiver que fazer o distrato desse imóvel, sim, o distrato desse contrato de compra e venda, você pode discutir sobre essas benfeitorias necessárias e úteis. Você pode discutir em juízo o direito à indenização dessas benfeitorias necessárias e úteis. A arquiteta levantou, acho que deu R$160 mil. Pois é, então você pode discutir sem dúvida, tá bom? Sim, e reteu bem, né? Sim. Muito bem. Agora eu dou melhor. Oi? Espera aí, eu te colocar no mudo. Sim, professor, obrigada. Nada, então continuando.
Artigo 1220, porque você era uma possuidora de boa-fé, né? Você ainda não era proprietário, mas estava adquirindo um imóvel. Artigo 1220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assiste o direito de retenção pela importância dessa, nem o de levantar as voluptuárias. Observações importantes. No enunciado 81 da primeira jornada de direito civil, a doutrina entendeu que o direito de retenção previsto no artigo 1219, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às accessões nas mesmas circunstâncias, construções e plantações. A súmula 335 do STJ. Nos contratos de locação, é válida, então olha aqui, ó, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Provavelmente, no seu contrato, Rose, tem lá uma cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. E o STJ já entendeu que é válido. Tudo bem, ele pode entender que é válido, mas você continua tendo direito a questionar isso em juízo. Sim. Bom, porque para mim é um claro exemplo de enriquecimento sem causa. Outra distinção muito importante, agora veja bem, Rose, já saímos do 4.2, agora é o 4.3, são os bens públicos. O que são bens públicos? Artigo 98, são públicos. A gente não vai fazer intervalo hoje, viu, pessoal? Senão a gente não acaba. Tem alguém... Quer dizer, se alguém quiser fazer um intervalo, a gente pode fazer um intervalo de 10 minutos, são 10h40, querem fazer um intervalo? Para ir ao banheiro, talvez? Aí eu quero fazer um intervalo, se as meninas quiserem. Então tá, então vamos fazer um intervalo de 10 minutos e eu já volto. São 10h41, 10h51, tá bom?
Oi, pessoal, estão me ouvindo? Me escutam? Sim. Ok. Beleza, então vamos lá. Continuando. Bens públicos. Bens públicos estão previstos lá no artigo 98 do Código Civil, o conceito, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. E aqui há um conceito trazido pelo legislador, no artigo 98, de bens públicos. E nós temos também o conceito de bem privado, ou bem particular, por exclusão. Então, tudo que não é bem público é bem particular. E quais são esses bens públicos? Os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Mais especificamente, aquelas que pertencem à administração pública. E muitas vezes a gente não sabe a natureza de um bem que pertence à administração pública. Né? Por exemplo, a uma autarquia, uma universidade, ao INSS, a uma fundação pública. Qual a natureza daquele bem imóvel que é utilizado pelo INSS, por uma agência do INSS? É uma natureza de bem público, não é de bem privado. Então, as regras são diferentes. Dentro de bens públicos, nós temos 3 categorias. A primeira é, muita atenção, bens públicos também é muito importante. Junto com pertenças, benfeitorias, é a parte mais importante da aula. Bens públicos de uso comum do povo, são bens públicos de uso comum do povo, os rios, as marés, as estradas, as ruas, as praças. São aquelas que todo mundo pode utilizar. Mas atenção aqui, no caso de estradas, praças, eu nunca vi, mas acho que existe uma tendência. Museus e outros bens que seriam públicos, é comum, é possível, na verdade, haver cobrança de certos valores para utilização. Por exemplo, pedágio em certas estradas. Entrada em certos bens que seriam públicos, bens históricos. É possível? Sim, porque esses valores pagos são revertidos na administração, na conservação daquele bem. O fato de haver cobrança não retira desses bens a natureza de bem de uso comum do povo. Todo mundo pode utilizar, algumas vezes através de cobranças. Ah, professor, mas as estradas, qualquer estrada pode haver uma concessão de administração particular e aí acontecer a cobrança do pedágio? A regra é que deveria existir uma estrada alternativa sem cobrança. O problema é que isso é muito mal aplicado no Brasil. Existe outro caminho para eu ir, por exemplo, de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, que não seja através da 040? Sim, existem caminhos pelo interior de Minas Gerais, mas você vai levar o dobro, no mínimo o dobro do tempo que você leva para chegar até o Rio de Janeiro. Isso é considerado como um caminho alternativo, e aí seria permitido você cobrar, você privatizar o serviço, né, haver a concessão, você trazer não deixa de ser bem público. O que você faz é uma concessão de administração para um particular, e esse particular vai cobrar pelos valores de administração, vai cobrar pedágios. Bens públicos de uso especial, artigo 99, inciso 2. São bens públicos de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive as suas autarquias. Então, esses bens públicos de uso especial são aqueles bens utilizados pela administração pública para a prestação de serviço. Um computador, um imóvel, uma cadeira, um veículo, o ar-condicionado, o que mais? Vários, né? Existem várias possibilidades. São aqueles bens utilizados para a prestação do serviço, diretamente. Os bens de uso comum, não.
Os bens de uso comum, muitas vezes, são para o lazer do povo, ou para o próprio povo se utilizar daquele bem. A prestação do serviço é diferente. O bem está afetado àquele órgão ou aquela pessoa jurídica, no caso das autarquias, que presta aquele serviço. Então, eu estudei na Universidade Federal de Viçosa. Ela não é uma autarquia, deveria ser uma fundação, mas vamos supor que seja uma autarquia. O que é uma autarquia? É a criação de uma nova pessoa jurídica pelo Estado, com autonomia administrativa, autonomia orçamentária, e que se auto-administra. Só que ela é pública, é federal, e ela tem os prédios, tem computadores nesses prédios, tem quadro negro, tem quadro verde, tem quadro branco, tem cadeiras, tem retroprojetores. Tudo isso é bem público de uso especial, porque é utilizado por aquela pessoa jurídica, que é a Universidade Federal de Viçosa, para a prestação dos serviços públicos, de um serviço público de educação. Diferentemente de uma estrada. Né? A estrada está lá, você é que utiliza. Bens dominiais ou dominicais estão previstos no inciso 3 do artigo 99, são aqueles bens públicos que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. São bens que, embora pertencentes ao Estado, não são destinados ao uso coletivo e nem à prestação de um serviço público. Vamos fazer uma diferenciação entre as três possibilidades, utilizando o mesmo exemplo. Um imóvel. Esse imóvel aqui assim, pá. Imóvel. Tá péssimo o imóvel, né? Ninguém vai querer utilizar esse imóvel para nada. Tá horrível. Mas isso aqui era para ser um imóvel. Vou fazer a divisão dele aqui. Aqueles prédios antigos, dos anos 60, 70. Se vocês andarem no centro de Belo Horizonte, vocês perceberão que tem vários imóveis ali que antes eram utilizados para o serviço público. Ao transitar ali perto do Ribeirão Arrudas, perto daquela avenida ali do Arrudas, vocês vão perceber, da Andradas, vocês vão perceber que há alguns imóveis que pertenciam a uma pessoa jurídica específica, que era a Universidade Federal de Minas Gerais. Grandes imóveis, prédios gigantes, e que ali tinham, e eram faculdades. A faculdade de engenharia era ali. Na Avenida João Pinheiro, nós temos a Faculdade de Direito, que é um prédio bem grande. Todos esses imóveis, eles foram imóveis considerados bens públicos de uso especial, porque eles tinham uma destinação específica, que era a prestação do serviço público específico de educação superior. Esses bens públicos não são utilizados mais. Agora tentou se concentrar tudo lá no campus, o máximo possível lá no campus da Pampulha. Antônio Carlos, né? E esses imóveis continuam lá. Eles fazem parte do patrimônio público. Eles são bens dominiais ou dominicais, porque não são mais destinados a uso coletivo e nem à prestação de um serviço público. Então, outras situações. Aqui na Prudente tem um prédio que era de um órgão da Secretaria da Fazenda, por exemplo, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que tem um prédio grande, gigante, sem utilização, sem destinação. Não está sendo utilizado para nenhum serviço público mais, porque tudo foi lá para a cidade administrativa. O que fazer com esses imóveis? Esse é o problema. Veremos que é possível vender esses imóveis, mas tem que cumprir certos requisitos. Então, são bens dominiais ou dominicais, que são os mais difíceis de perceber, são aqueles que não têm utilidade mais. Imagina um imóvel onde funcionava uma agência do INSS, não funciona mais lá o INSS, então está sem destinação.
O que fazer com aquilo? Veremos. Né? Você pode capitalizar, você pode trazer dinheiro ao Estado, à administração pública, alienando aqueles imóveis, que normalmente são imóveis grandes, bem localizados, com grande valor de revenda. É possível alienar imóveis públicos? Sim, desde que observadas algumas condições legais. Quais? Não vou fazer isso com vocês, mas vocês deveriam, para entender melhor, vocês deveriam acessar a Lei de Licitações, Lei 8666 de 1993, que o artigo 17 seguintes prevê a forma de venda desses imóveis. Então, os bens dominiais podem ser alienados. Os bens dominiais podem ser alienados, desde que observadas as condições legais previstas lá na Lei de Licitações. Então, há um interesse público naquele imóvel. Você não vai escolher para quem você vai vender, simplesmente você passa por um processo administrativo, um processo de licitação, várias pessoas participam, normalmente empresas da área de construção civil, fazem ofertas, e a melhor oferta é escolhida porque aquele bem é um bem sobre o qual incide o interesse público. Os bens de uso comum e de uso especial podem ser alienados? Depende. Depende do quê? Eles poderão ser alienados se passarem por um processo de desafetação. O que significa isso? É um processo administrativo, público, através do qual se declara que aquele bem não tem mais utilidade pública. Esses imóveis, eles ainda têm alguma utilidade pública? Não, não tem mais nenhuma utilidade pública. Então, eles podem ser alienados, os imóveis dos quais eu tratei. Mas não precisam ser só imóveis, podem ser veículos, podem ser computadores, outros bens, desde que passe por um processo administrativo, fiscalizado pelo Ministério Público, com a possibilidade dos particulares acessarem os atos desse processo administrativo para verificar se está tudo correto. E, posteriormente, sim, os bens de uso comum e os bens de uso especial poderão ser alienados. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, enquanto forem bens públicos de uso comum, enquanto a população ainda está utilizando ou tiverem um uso especial, uma destinação especial, eles são inalienáveis. Podem ser alienáveis? Podem, desde que haja um processo de desafetação, de retirada, de modificação da natureza desses bens. É um processo administrativo. Quanto aos bens públicos, muito importante, é possível uso capião de bens públicos? Onde está essa matéria? No artigos 102 do Código Civil, 183, parágrafo 3º e 191 da Constituição. Vejam a redação do 102 do Código Civil. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Não estão sujeitos a uso capião. Muito importante. Atenção aqui, ó. Uma corrente minoritária, por enquanto minoritária, entende que é possível uso capião de bens públicos que não cumprem sua função social. Então, vamos supor, aqueles bens, aquele imóvel, voltando aqui, esse imóvel aqui não está sendo mais utilizado pelo serviço público. Ele deixou de ser um bem de uso especial, passou a ser um bem dominial. Não está sendo utilizado por ninguém, está lá abandonado. Praticamente abandonados esses imóveis. Pessoas sem teto invadem o imóvel, ocupam o imóvel e passam a viver ali, dando uma destinação social àquele bem. Para a parcela da doutrina, seria possível a uso capião desse bem público. Porque, nós veremos isso melhor, existiria aqui um conflito entre dois interesses. O interesse público sobre a propriedade do bem e o interesse daqueles particulares a terem uma moradia. E que é muito, muito fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, na concessão pelo Estado de um mínimo existencial a todos os seus
todos os seus sujeitos, todos os seus indivíduos, todos os seus habitantes, todos os seus cidadãos. Então, há um confronto entre essas ideias, nós vamos trabalhar isso melhor daqui a pouquinho. Mas saibam que existe uma corrente que defende a possibilidade de uso capião. Numa prova aberta, vocês vão argumentar que é possível essa uso capião baseada numa corrente minoritária, desde que o imóvel não cumpra sua função social. Prova fechada. É possível uso capião de bem público? Não. Artigo 182. Foi claro? Entenderam? Ninguém quer falar sobre isso? Tudo bem. Continuando. Eu entendi, professor. Então tá bom. Isso aí ficou muito claríssimo. Tá ótimo, então. Na Constituição Federal, os artigos 183 e 191 tratam do tema. De acordo com o artigo 183 da Constituição, não é do Código, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-o para a sua moradia e de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Artigo 191 trata do imóvel rural. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então, há uma insistência da própria Constituição da impossibilidade de uso capião de imóveis públicos. Mas vamos ver algumas questões relevantes sobre esse tema. Primeiro, bens dominiais não afetados e a função social da propriedade. Como falei para vocês, esses bens dominiais, que são aqueles que não estão cumprindo sua função social, que não estão destinados a uma função específica, para o passado da doutrina, poderia ser relativizada essa regra da uso capião, em respeito à dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia. O Estado não pode deixar que aquele imóvel, se ele exige que todos os particulares, se ele exige dos particulares que eles deem função social aos seus imóveis, não pode o próprio governo desrespeitar essa ideia, tendo vários bens dominiais e não dando destinação para eles. Então, quando o governo faz isso, ele é um péssimo exemplo para o particular. Então, ele não pode vir depois, sendo hipócrita, e exigir do particular que dê função social ao seu imóvel. Assim, como punição ao Estado e como privilégio à dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia, seria permitida a uso capião de imóveis dominiais. 2. Uma proibição, a segunda ideia dessa doutrina é de que uma proibição de caráter patrimonial não poderia se sobrepor à dignidade que há de ser garantida a todo cidadão, por força do artigo 1º da Constituição. 3. A jurisprudência entendeu que se o particular ocupa um bem público, não se pode falar nesse caso em posse, havendo uma mera detenção. O que acontece aqui? Vocês vão entender isso melhor quando estudarem direitos reais. Para existir uso capião, você tem que ter posse. Qual que é a maneira que a jurisprudência entendeu de evitar a uso capião de um bem público? Ela fala que o particular que está em um bem público, mesmo esse dominial não afetado, ele não tem posse, ele tem mero domínio. E se ele tem mero domínio, não poderia ocorrer uso capião. É um argumento meramente formal, técnico. Materialmente, ele é bem possível de ser afastado. Só se utiliza essa regra, para mim, ela não tem fundamentação na prática. Ela fica apenas no mundo das ideias, do formalismo excessivo. Porque o que deveria acontecer é o uso capião, como forma, inclusive, de punir a administração pública, o administrador público, que não cumpre o que ele mesmo exige, que é a função social da propriedade. Mas a jurisprudência, aqui é um balde de água fria, a jurisprudência tem concordado com essa última ideia. Veja a decisão de 2009 do STJ, de relatoria do ministro Herman Benjamin. A ocupação de área pública sem autorização expressa e legítima do titular do domínio é mera detenção, então não é posse, que não gera os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé. B. Aqui, relatoria do ministro César Asfal Rocha. A ocupação irregular de terra pública não pode ser reconhecida como posse
mas como mera detenção, caso em que se afigure inadmissível o pleito da proteção possessória contra o órgão público. Assim, em relação ao órgão público, esses particulares não poderiam requerer uso capião. É o que vem decidindo ainda a jurisprudência. E não sei, acho que está no momento de possível mudança dessa ideia, porque para mim ela só tem embasamento meramente formal, não tem embasamento material ou axiológico, porque se nós exigimos no direito civil a todo momento que o proprietário dê função social à propriedade, essa sociabilidade, essa função social da propriedade, dos contratos, dos direitos em si, é um valor, é uma pedra mestra do direito civil, das relações interparticulares, não só interparticulares, mas nas relações interpessoais, este valor deveria prevalecer sobre a mera formalidade, mesmo que seja uma previsão constitucional. Uma previsão constitucional que não que estaria em confronto com outra previsão constitucional, que é a dignidade da pessoa humana e que é a função social da propriedade. Então, deveríamos fazer um confronto, deveríamos fazer um juízo de ponderação no caso concreto para entender qual que deve prevalecer. Bom, terras devolutas. Terras devolutas são aquelas que não estão registradas, não se encontram registradas em nome do Estado ou de qualquer outro particular. E quem é proprietário da terra devoluta? Bom, há duas correntes. Duas correntes procuram determinar a natureza dessas terras devolutas. A primeira entende que elas são res nullius, ou coisa de ninguém, e só poderiam passar para o Estado após um processo de discriminação. O que é essa discriminação? É de